Acredito que a maioria dos que aqui estão conhecem esse texto agora lido. Quem de nós nunca ouviu uma bela pregação sobre esse texto que acabei de fazer menção? Quem de nós nunca ouviu um belo louvor com a letra do hino baseada em Lucas capítulo 5? Sabemos que a epígrafe narra acerca da pesca maravilhosa. Mas quem conhece o texto um pouquinho mais a fundo, sabe que na verdade a pesca não era maravilhosa, a pesca se tornou maravilhosa. E por que a pesca não era maravilhosa? Te explico. Porque ao ler o texto você vai ver um pescador triste, cabisbaixo, lavando a sua rede para voltar para a sua casa. Porque naquele dia a pescaria foi frustrante, naquele dia a pescaria foi decepcionante. O texto sagrado relata dizendo que ele pesca a noite toda e não pesca nada. Agora olhe para mim, quem depende da pesca para sobreviver, quem depende da pesca para pagar as suas contas, quem depende da pesca para sustentar a família, não sai de casa simplesmente para se aventurar em alto mar. Quem depende da pesca para sobreviver, pagar as suas contas, sustentar sua família, ele sai de casa com uma meta, com um alvo, com foco, com propósito. Ele sai de casa com o intuito de encher o barco, encher a rede. Mas nesse dia ele foi, pescou a noite toda e não pegou nada. Então ele está triste, cabeça baixa, lavando a rede para voltar para a sua casa. Imagino eu que nesse dia a peixaria dele tinha uma placa. E qual era a placa da peixaria? A placa era essa, fechada. Os clientes vieram comprar peixe e não tinha peixe, porque nesse dia ele pesca a noite toda e não pegou nada. Olhe para mim, uma prática que acontece até nos dias atuais, acontecia nos dias bíblicos. Era normal, eu estou dizendo que era normal o pescador pescar a noite toda e no dia seguinte o pescador trazia o barco à beira da praia. E quem queria peixe fresco acordava cedo, é isso aí. Quem quisesse peixe fresco acordava cedo e corria na beira da praia e comprava o peixe direto com o pescador. Então esse barco de Simão era muito mais do que um barco, era de dentro do barco que ele vendia o seu peixe. Mas a Bíblia diz que nesse dia ele passa a noite toda e não pegou nada. Mas olhe para mim, foi exatamente neste momento que ele estava lavando a rede para voltar para casa. Foi o momento que Jesus se apresentou, foi o momento que Jesus chegou. Agora abre-se um parênteses aqui nessa minha introdução. Percebeu que a maioria das vezes Jesus chega quando tudo está dando errado na nossa vida? Percebeu que a maioria das vezes Jesus chega quando o casamento está por um fio, quando a porta está fechada, quando a doença chegou? A maioria das vezes Jesus chega quando tudo está dando errado. Mas acredite, toda vez que Jesus chega, ele chega com uma meta, com um propósito de mudar a tua história. Acredite, eu estou dizendo que Jesus ele chega e chega para mudar a história de Caçuri e Forca da Rácia. Eu já vi Jesus pegar prostitutas e fazer missionárias. Eu já vi Jesus pegar ladrão, bandido, traficante e fazer pastores, líderes, pregadores, missionários. Eu já vi Jesus pegar moleque de rua e fazer empresário na cidade, porque não existe porta que ele não possa abrir, não existe demônio que ele não possa jogar por terra, não existe doença que ele não possa curar, não existe mal que ele não possa jogar por terra. Creia, todas as vezes que Jesus chega, ele chega para fazer alguma coisa. Eu estou dizendo que ele chegou na tua vida, eu estou dizendo que ele chegou na tua casa, eu estou dizendo que ele chegou na tua empresa. E ele não chegou para te dar bom dia, boa tarde, boa noite e segue viagem. Ele chegou para ficar, ele chegou para fazer morada, ele chegou para mudar a tua história. Quem crê, levante a mão, ajeita a cara, rasga a alma e dê glória para Jesus. Eu estou dizendo que ele chegou para mudar a história. Escute, Jesus chegou. E eu acho lindo, porque a Bíblia diz que junto com Jesus chega uma grande multidão. E não sou eu que estou dizendo, não é conversa de pregador. A Bíblia diz que Jesus está se sentindo encurralado, apertado pela multidão. Tudo que Simão Pedro queria era peixe para vender na peixaria, e não tinha. Tudo que Jesus queria era uma oportunidade para pregar para aquela multidão que estava na beira da praia. Escute,
A Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro. Está escrito que Jesus entrou no barco de Pedro, e por um momento Jesus transforma aquele barco num púlpito, e é daquele barco que Jesus prega para a multidão. Eu estou dizendo que por um momento Jesus transforma a peixaria em padaria. O povo veio comprar peixe, não tinha peixe, mas Jesus tinha pão vivo naquela manhã. Então Jesus está no barco pregando para a multidão. Escute, a Bíblia diz que todos estavam em pé na praia, e Jesus está pregando para a multidão, está pregando para a multidão. Jesus afasta um pouquinho o barquinho da terra e prega para a multidão. E eu acho lindo, porque a Bíblia diz que quando Jesus encerra o sermão, Jesus dirige a palavra para o empresário do texto, que até então é Simão Pedro. A Bíblia diz que Jesus começa a dialogar com ele. É isso aí, Jesus olha para ele e Jesus diz assim: olha, faze-te ao mar alto, ou seja, volta em alto mar e lança a tua rede para pescar. Quando Jesus encerra o sermão, Jesus diz: pega a rede e volta em alto mar para pescar. Eu acho fenomenal a resposta de Simão. Sabe por quê? Porque é interessante, enquanto Jesus está dizendo volta em alto mar, vale a pena ressaltar aqui que Jesus é aquele que sempre manda a gente tentar novamente. E o problema da gente é que desiste muito fácil. Acredite, a nossa geração é uma geração de pessoas inconstantes. Tenta hoje, não deu, para amanhã. Tenta amanhã, não deu, para depois de amanhã. E tenta essa semana, não deu, para a semana que vem. Mas Jesus é aquele que sempre chega e diz: tenta de novo, sonha de novo, acredita de novo, creia de novo, ora de novo, profetiza de novo, prega de novo, creia de novo, ora de novo, clama de novo. Jesus é aquele que diz: volta, volta, não pare, prossiga, caminha, vá avante, vai em frente. Pastor, está difícil, ora, chora, grita, clama, mas não para, creia naquilo que Deus está dizendo. Escute, Jesus disse: pegue a tua rede e volta em alto mar. Eu acho fenomenal, porque Simão Pedro, que até então é um empresário que não tem peixe para vender na peixaria, ele olha para Jesus e ele diz assim: ó, mestre, havendo pescado toda noite, ou havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. E esse toda noite aqui do texto é proposital. Repito, esse toda noite aqui do texto é proposital. Sabe por que eu digo isso? Porque você está ouvindo aqui um filho de pescador. Meu pai é pescador, meus tios são pescadores, meus avós foram pescadores. Eu sou nascido no litoral de São Paulo, eu sou de Ilhabela, apóstolo. Hoje eu moro em Santa Catarina, tem 3 anos, mas eu sou de Ilhabela. E quando eu falo de peixe, eu falo com ciência e certeza daquilo que eu estou dizendo. Escute, quando Simão disse: mestre, havendo pescado toda a noite, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: Jesus, eu estava na hora certa, eu estava no momento certo, eu fiz tudo certo, o momento era bom, o horário era propício, o momento era bom, o horário era perfeito, porém o resultado deu errado. Escute, agora olhe para mim. Percebeu que na nossa vida, quantas das vezes é assim? Você faz tudo certinho e o resultado em algumas situações dá errado. Quantas das vezes você faz tudo certo e o resultado parece que está dando errado? Mas eu venho aqui nessa noite falar para você que a ótica de Deus é diferente. Nem tudo aquilo que a gente aprova, Deus aprova. Nem tudo aquilo que a gente reprova, Deus reprova. Existem situações que você olha e diz: não tem mais jeito, e Deus está olhando e está dizendo: tem jeito. Tem situação que você olha e diz: tem jeito, e Deus olha e diz: não tem jeito. Escute, tem situação que você olha e diz: está dando tudo errado, e Deus está olhando e está dizendo: vai dar certo. Escute, eu vim aqui profetizar nessa noite para alguém que está aqui nessa casa. A palavra de Deus nessa noite é essa: nem tudo que parece que está dando errado é porque vai dar errado. Tem coisas que parece que está dando errado, mas Deus está dizendo: vai dar certo, vai dar certo. Lá no fundo vai dar certo, lá no fundo vai dar certo. Aqui na frente eu estou dizendo que vai dar certo. Parece que estava dando errado, parece que não estava acontecendo, parece que não tinha jeito, parece que não tinha solução, mas a Bíblia diz que Jesus chegou. Parecia que estava dando errado, mas Jesus chegou. Olha para mim, ele diz: eu pesquei a noite toda, ou seja, eu estava na hora certa, no momento certo, e não peguei
nada. Agora o dia amanheceu, o horário é péssimo, o momento não é bom, mas tem uma coisa: segundo a tua palavra, eu vou voltar, eu vou acreditar e eu vou lançar a minha rede. Que é a revelação do texto. Escute, a palavra de Deus revelada é essa: creia não na tua força, creia não no teu diploma, creia não nos teus anéis, creia não na tua faculdade, mas creia que Deus vai mudar essa história. Agora não é mais a tua força, agora não é mais a tua capacidade, a partir de agora é a presença de Deus que vai fazer na tua vida, que vai mudar a tua história. Quantas das vezes nós confiamos mais no nosso braço? Quantas das vezes nós confiamos mais na nossa capacidade? Quantas das vezes nós confiamos mais na nossa sabedoria do que no poder de Deus? Mas creia nessa noite que Deus vai agir na tua vida. Embora a circunstância não é do jeito que você queria, embora os vendavais estão soprando, embora você está atravessando um período de vale, de provação e de deserto, mas creia que até mesmo no deserto você vai cantar o hino da vitória. Creia que no meio desse vale você vai cantar o hino da vitória. Sabe por quê? Porque você não está só, quem está contigo é Deus. Ele vai mudar essa história, vai reverter a situação e vai lhe dar vitória. Dariaço, caiadaço, cadabadaço, derrécia. O dia amanheceu, o momento não é bom, mas eu vou crer na sua palavra. Segundo a tua palavra eu vou voltar, segundo a tua palavra eu vou voltar. E a Bíblia diz que Simão Pedro pegou a rede e voltou em alto mar. E quando ele volta em alto mar, a Bíblia diz que ele lançou a rede para pescar. E duas coisas extraordinárias aconteceram. Primeiro, a Bíblia diz que ele pegou tantos peixes que a malha da rede não suportou o peso da bênção de Deus naquela manhã. Vou falar de novo. A Bíblia diz que ele pegou tantos peixes que a malha da rede não foi suficiente para comportar o peso da bênção que Deus mandou naquela manhã. Tem fé para receber? Quem tem fé para receber essa palavra que eu vou liberar aqui nessa noite? Se prepare. Eu estou dizendo que Deus vai te surpreender. Eu estou dizendo que Deus vai te surpreender com algo muito maior do que aquilo que você esperava. Eu estou dizendo que se prepare. Você vai ter a maior colheita da tua vida, a maior colheita da tua história. Eu estou dizendo que você vai viver o melhor momento da sua vida, momento de colheita, de abastança, momento de providência, de vitória, momento de ser abençoado pelo poder da palavra. É a palavra, é a palavra. Escute, Simão era qualificado na pesca, experiente na pesca. Simão entendia de barco, de rede, maré baixa, maré alta. Ele conhecia, mas escute, nunca em toda a vida dele ele pescou como esse dia. E quer saber o segredo? É que esse dia Simão não foi confiando nas suas qualificações. Esse dia Simão foi confiando na palavra. Agora olhe para mim, olhe para mim. Você sabia o porquê que a vida de muitas pessoas não mudam? Eu conheço pessoas que é sempre a mesma prova a vida toda. Eu conheço pessoas que é sempre a mesma luta a vida toda. Nunca tem um testemunho para contar, nunca tem uma vitória para contar. É sempre prova, é sempre venda, é sempre vale, é sempre prova. E durante anos e o tempo está passando, nunca tem uma vitória para contar. Mas Jesus trouxe alguém aqui nessa noite para falar contigo que Deus está querendo mudar essa história. Deus está querendo fazer na sua vida. Mas para isso acontecer, não adianta vir ao culto. Você tem que crer na palavra que é ministrada no altar. Você tem que tomar posse naquilo que é servido no altar, tomar posse da palavra e viver o extraordinário de Deus na sua vida. A partir do momento que você entender que Deus tem na tua história, a tua vida vai mudar e você vai viver o período extraordinário de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua empresa, pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Escute, ele pegou tantos peixes que a rede
não foi suficiente para conter toda a quantidade de peixes que Deus mandou. Está escrito que as malhas da rede começou a romper, começou a estourar. E olha para mim que lindo, a Bíblia Sagrada diz que Simão Pedro chamou, olha que isso aqui é poderoso, isso aqui pode mudar a sua vida. Escute, a Bíblia diz que Simão Pedro, quando viu a quantidade de peixes, está escrito, Simão Pedro chamou os amigos, fez sinal para os amigos, chamou os amigos que estavam no outro barco. Para quê, pastor? Para compartilhar todo aquele peixe. Escute, percebe-se que lá fora, sabe o que o mundo diz? O mundo diz assim: você vai dar para a igreja, você vai ficar sem. Mal sabem eles que reino de Deus, quanto mais reparte, mais multiplica. Quanto mais reparte, mais multiplica. Quanto mais reparte, mais multiplica. Agora você quer saber um segredo? Escute, eu conheço pessoas que preferem afundar com o barco, afundar com a rede, mas não reparte o peixe. Mas Simão é diferente. Simão, quando percebe que tem muito peixe, ele chama o colega e reparte, chama os amigos e reparte, chama os companheiros e reparte. Levante a mão porque eu vou profetizar. Se prepare, por esses dias você vai ver o teu amigo dizendo venha, a porta abriu. Você vai ouvir o teu amigo, a tua amiga dizendo venha, a oportunidade chegou, venha, a providência chegou, venha, o que é meu é teu, o que Deus me deu é nosso, vai ser compartilhada. Eu estou dizendo que será compartilhada. Reino de Deus, quanto mais reparte, mais multiplica. Entenda isso, que no reino de Deus tudo que se reparte multiplica. Simão está repartindo os peixes, e a Bíblia diz que o amigo vem, encosta o barco, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase, está escrito, quase afundaram. Imagina, repartindo quase afundaram. Imagina se não repartisse, afundaria com peixe. Mas existe pessoas assim, que preferem afundar com peixe, mas não reparte com ninguém. Prefere afundar com barco, mas não reparte com ninguém. Mas eu louvo a Deus porque eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que tem o coração aberto para o reino, e tudo que Deus coloca nas tuas mãos você reparte, tudo que Deus coloca no teu poder você reparte. Então se prepare, porque a palavra de Deus é essa: vai ter multiplicação na tua vida, vai ter multiplicação nas tuas finanças, vai ter multiplicação na tua casa, vai ter multiplicação nos teus bens. Deus traz um novo tempo de multiplicação. E quem crê dá glória, porque eu estou dizendo que é para você essa palavra. Escute, o milagre foi tão tremendo, o milagre foi tão poderoso, tão extraordinário, que a Bíblia diz que Simão Pedro, quando viu aquele milagre acontecer, a Bíblia diz que Simão se prostrou. Está escrito, Simão se prostrou aos pés de Jesus, e Simão disse para Jesus: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas enquanto Simão dizia isso, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: não temas, de agora em diante não serás mais pescador de peixe, de agora em diante tu serás pescador de homens, Senhor, ganhador de alma. Escute, é interessante, mas eu estou lendo para você um texto de um homem que acordou pescador e foi dormir missionário. Eu estou relatando para você uma história de alguém que quando ele acordou ele era simplesmente um pescador, mas no final da tarde, quando ele vai descansar, ele já era um missionário chamado por Jesus. Sabe o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que as coisas de Deus muitas das vezes é de repente. Eu estou dizendo que as coisas de Deus muitas das vezes é na hora que você menos espera. Eu estou dizendo para você que pode ser hoje. Eu estou dizendo para você que pode ser agora.
Eu estou dizendo para você que antes de você chegar na tua casa, muitas coisas podem acontecer ainda no meio da tua trajetória. Eu estou dizendo que essa semana ainda, coisas grandes vai acontecer na tua vida. Eu estou dizendo que as coisas de Deus é quando você menos se espera, a porta abre, é de repente que a cura vem, é de repente que o demônio sai, é de repente que a abastança vem, é de repente que o milagre chega, é de repente que a bênção vem, é de repente que o telefone toca, é de repente que a proposta aparece, é diferente, é de repente. Quem crê no de repente de Deus, eu estou dizendo que de repente Deus fará algo extraordinário. Lembro da minha história. Eu lembro da minha história. No dia 19 de janeiro de 2003, quando eu conheci o Senhor Jesus e cheguei na igreja, eu era um jovem menino, tinha o cabelo comprido, quando não era pintado de verde, era pintado de vermelho. Pensa num sujeito esquisito. Tinha 3 argolas penduradas na orelha esquerda, tocava o terror no meu bairro. Mas no dia 19 de janeiro de 2003, o Senhor Jesus me tirou do hospital, lá o Hospital Mário Covas, na cidade de Ilhabela. Saí do Mário Covas, fui para a igreja. Na mesma noite Jesus me curou, e na mesma noite entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu acordei pela manhã, eu era simplesmente um drogado. Quando eu acordei pela manhã, eu era simplesmente mais um jovem, que os meus amigos diziam: esse aí não vai viver até os 20 anos, esse aí não vai passar dos 18. Mas eu conhecia Jesus, e olha eu aqui pregando para você. Eu estou dizendo que Jesus Cristo pode mudar a história de quem for. Eu estou dizendo que Jesus pode salvar a tua família. Eu estou dizendo que Jesus pode entrar na história da tua casa. Eu estou dizendo que a partir do momento que essa palavra entrar na tua casa, vai haver salvação na tua vida, salvação na tua casa, milagre na tua história. Eu sei que entrou alguém aqui nessa noite e que você está olhando à tua volta e está dizendo: para mim não tem mais jeito, para mim não dá. Mas Jesus está dizendo: eu vou entrar na tua vida, eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar na tua família. Alguém que está me assistindo, se prepare. Você que me assiste, eu estou dizendo que Jesus vai fazer algo extraordinário. Jesus mudará a tua história e da tua casa. O teu filho drogado, a tua filha depressiva, o teu marido alcoólatra, Jesus vai salvar, e o nome de Jesus será glorificado. Está orando pelo marido? Continue. Está orando pela esposa? Continue. Está orando pelos teus filhos? Continue. Está orando pelos teus amigos? Continue. A oração do crente fiel tem perna e anda, tem asa e voa. A oração do crente é recebida no céu, e Deus atende a tua oração, teu clamor. Se prepare. Eu estou dizendo que Deus vai salvar a tua família através da tua vida, através da tua oração. Simão acordou pescador, foi dormir missionário, chamado por Jesus. Mas escute, eu acho fenomenal o versículo 11 que nós lemos. Está escrito assim, ó: então Simão, deixando tudo. Aí agora alguém aqui me pergunta: pastor, tudo o quê? Te respondo: tudo. O barco, a rede, os peixes, o lucro, a empresa, os funcionários, tudo. Deixou tudo e seguiu Jesus. Meu Deus, isso aqui precisa ter coragem, porque não é qualquer um que tem coragem de renunciar tudo por Jesus. Mas escute, eu estou dizendo que se você tiver coragem de deixar as drogas por Jesus, deixar o álcool por Jesus, eu estou dizendo que se você ter coragem de deixar o adultério por Jesus, deixar a amante por Jesus, deixar o amante por Jesus, eu estou dizendo que toda renúncia tem recompensa no reino de Deus. Vale a pena. Tudo que você deixa aqui, Deus fará algo muito maior para a sua vida no dia de amanhã. Eu estou dizendo, eu estou contando para você, relatando a história de Simão, que deixou tudo para seguir a Jesus, deixou tudo para seguir Jesus, deixou a empresa, deixou o barco, deixou a rede,
comodidade, deixou o lucro, deixou tudo e seguiu Jesus. Eu quero te perguntar, o que é prioritário na sua vida? O que é a prioridade na tua história? Tem alguém aqui me ouvindo e está dizendo: pastor, então eu não posso ser um empresário? Ao contrário, eu estou dizendo para você o seguinte: seja um empresário bem sucedido, coma bem, vista bem, calce um belo sapato, more na beira da praia, mas acima de tudo, Cristo tem que ser prioridade na tua casa, prioridade na tua vida, prioridade na tua família, prioridade na tua empresa, prioridade no teu ministério, prioridade. Aleluia! Acorde com Ele, ande com Ele, viva com Ele, caminha com Ele, dê glória para Ele, ande com Ele, tenha Jesus como prioridade. Leve Jesus para a tua empresa, leve Jesus para a tua faculdade, leve Jesus para a tua casa, ande com Jesus. Eu estou dizendo que a partir do momento que você ter Jesus como prioridade, toda a tua história será transformada pelo poder da palavra de Deus. Olha para mim, não demorou muito, passou aproximadamente uns 2 anos. Simão Pedro olhou para Jesus e Simão Pedro disse: Senhor, eu deixei o meu barco, deixei minha rede, deixei meus peixes, deixei meu lucro, deixei minha empresa, deixei tudo para te seguir. O que eu ganho com isso? Jesus olhou para ele e disse: na verdade te digo que 100 vezes mais tu receberás nesta vida, e no porvir tu herdarás a vida eterna. Quem crê nessa palavra se coloca de pé adorando a Jesus. Aleluia, aleluia. Eu estou falando sobre prioridade, eu estou falando sobre priorizar aquilo que é prioritário, colocar Jesus em primeiro plano, independente da luta, independente da prova, independente do momento, da circunstância. Tenha coragem de colocar Cristo como prioridade e ande com Jesus, caminhe com Jesus, viva com Jesus, deixe a glória de Deus resplandecer na sua vida. Não seja tímido, não tenha vergonha, caminha com Jesus. Seja um crente autêntico e fiel no teu trabalho, seja um crente autêntico e fiel na tua empresa, seja um crente autêntico e fiel na tua faculdade. Resplandeça a glória de Deus, transfira para as outras pessoas a glória de Deus. Deus te escolheu para fazer a diferença. A vida de Simão Pedro, a partir do momento desse relacionamento que ele teve com Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Eu quero dizer para você o seguinte: se prepare para viver um novo tempo de Deus sobre a tua vida, novo tempo de Deus sobre a tua história, um novo tempo de Deus sobre a tua vida, a tua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. E não importa quem é você, não importa como você chegou, Deus está dizendo que Ele quer mudar a tua história. Deus tem algo contigo nessa noite. Eu sei que chegou pessoas aqui desacreditadas, pessoas desorientadas, pessoas sem saber que rumo tomar, que decisão tomar. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você: é nesse momento que eu quero mudar a tua vida, é nesse momento que eu quero entrar na sua história. E se prepare para viver um tempo extraordinário e revolucionário na sua vida. Escute, coloque a mão no teu coração por um instante. Isso, toda a igreja, toda a igreja. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Estou sentindo a presença do Senhor.